Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar alguns recursos do Wattpad para encantar os seus leitores e se destacar na plataforma, fazendo toda a diferença. Olá, aprendiz, Ju Sensei falando aqui. Seja bem-vindo ao Lição Nerd, um canal onde você aprende coisas valiosas para sua vida através das histórias que a gente já ama. E justamente por acreditar que histórias ensinam e transformam a vida de pessoas, eu também ensino você a escrever suas próprias histórias. Quanto mais histórias nesse mundo, melhor. E aplicando o que eu vou te contar aqui, eu consegui mais de 14 mil visualizações em menos de um mês. Sim, menos de um mês de postagem lá no Wattpad. Eu vou te mostrar como você pode fazer a diferença dentro da plataforma e se destacar como autor. Bom, o que o Wattpad é? Nada mais do que uma rede social onde as pessoas compartilham histórias e aí outras pessoas vão lá e curtem as histórias e compartilham aquelas histórias e querem ficar ali dentro e seguem as pessoas que são os autores e etc. Também, se você for parar pra pensar, é o mesmo esquema de qualquer rede social, como o Facebook, como o Instagram, como o TikTok, como qualquer outra. Se a sua história prende o leitor, faz com que o leitor volte mais vezes, o Wattpad entende que aquela história é boa para fazer leitores ficarem dentro da plataforma. E aí ele vai mostrar a sua história para mais pessoas lá naquela página de sugestões. O que também ajuda a ranquear a sua história. Então você precisa saber como melhorar a experiência do seu cliente quando ele está lendo a sua história, né? No caso, ao melhorar a experiência do seu leitor enquanto ele está lendo a sua história. Para quê? Para que ele queira ler mais, para que ele compartilhe aquela história, para que ele curta, para que ele comente. E aí o Wattpad vai entender que aquela história é boa para atrair leitores e aí vai te ajudar a mostrar essa história para outras pessoas. Você precisa entender como o sistema funciona e eu tô te dando isso aqui de bandeja. É isso que faz você se destacar dentro da plataforma. Você simplesmente ser um autor de destaque nos rankings, de destaque naquela página inicial, onde o próprio Wattpad acaba compartilhando as histórias para que outras pessoas vejam, porque ele sabe que aquelas histórias, querendo ou não, são histórias que atraem, fazem as pessoas ficarem mais tempo ali na plataforma lendo. Use e abuse dos recursos do Wattpad lá na hora de você publicar o seu capítulo. A gente tem lá recurso para colocar imagem e para colocar vídeo, tanto no início quanto no meio do texto. Óbvio que eu não recomendo que você polua a sua leitura, a leitura do seu leitor, que aí é uma experiência ruim para ele, com várias imagens entre os textos. Não faça isso, a não ser que combine. Por exemplo, quando você quer dividir, depois de 3 parágrafos, você vai entrar num outro cenário. E aí você coloca uma imagem lá até para separar, dizendo que você está entrando num outro cenário. Ou se você desenha e você tem alguma história em desenho para mostrar, coloca lá também, de repente um HQ, um mangá que você tenha escrito. E é legal você também colocar, de repente, a imagem de algum personagem que você tenha. Coloque imagens de personagem, de lugares. Use vídeos também para você colocar vídeos de lugares. Existem diversas plataformas, eu posso fazer um vídeo listando elas aqui para você pegar imagens e vídeos de qualidade gratuitos, ou seja, que você não vai ter problema com direitos autorais depois. A cereja do bolo que faz assim muita diferença na história, assim como a gente vê uma história, né, quando a gente assiste, é a trilha sonora dela. E aí você pode livremente pegar um vídeo no YouTube que seja musical e colocar lá na sua plataforma, porque você não está dizendo que é seu, você está referenciando aquele vídeo lá e aquela música vai acompanhar o leitor lá quando ele estiver lendo. Eu fiz isso em alguns capítulos e foi muito legal. As pessoas gostaram muito de ler aquela cena, quando era uma cena de ação ou uma cena de romance, com uma música que se encaixasse naquilo dali. Diversos autores e até os principais de grande sucesso, destaque dentro da plataforma, fazem isso, utilizam desse recurso de colocar a música para a pessoa ler junto com aquela cena, para casar com aquela cena ali, para meio que dar um efeito de filme, quando você tá vendo aquela cena de emoção, assistindo aquilo dali e a trilha sonora embala, fecha, ajuda a dar mais emoção na leitura, no caso do Wattpad. Converse com o leitor. Como? No final de todo o capítulo, deixa lá, com certeza você já deve ter lido algum capítulo que tenha, mas não todos. Faça isso em alguns, tá? Oi, tudo bom? Aqui é a autora. O que você tá achando desse capítulo? Poxa, você viu que fulano de tal fez não sei o quê? Que você concorda, discorda? O que você acha disso? Tá gostando, não tá gostando? Deixa aqui nos comentários. Instigue as pessoas a falarem com você, a comentarem com você. Quanto mais comentário tem,
mais o Wattpad entende que aquela história tá sendo, tipo, bombadinha, e aí mais ela pode ser ranqueada para ser mostrada para outras pessoas. Use também as suas redes sociais ou construa uma rede social própria para a história, própria para você falar das suas histórias. Para quê? Para que você leve a experiência do leitor para fora até do Wattpad e leve pessoas de fora do Wattpad para ler sua história dentro do Wattpad. E como assim? Se a pessoa vai ter um grupo de outras pessoas, de outros leitores dentro da sua plataforma lá, da rede social, dentro do seu Instagram, por exemplo, falando sobre uma cena. De repente você coloca um trecho de uma cena que é muito chocante, as pessoas vão falar sobre aquela cena, ou as pessoas vão comentar sobre um determinado personagem, se gosta, se não gosta, se defende, se não defende. E aí elas vão se sentir inseridas naquele universo da história e vão se sentir empolgadas. Grandes editoras, ou na verdade hoje em dia todas as editoras de certa forma tendem a fazer isso com os livros físicos. Por isso que a gente vê cada vez mais blogueiras e outros movimentos sendo feitos pelas editoras para que se crie esse universo de conexão entre os leitores, para que melhore essa experiência, para que ela não leia sozinha, ela tenha uma gama de pessoas, um grupo de pessoas que leu junto com ela, que gosta de compartilhar. Hoje em dia, as próprias editoras já estão fazendo esse movimento para que esse grupo exista, para que cada vez mais a experiência do leitor seja melhorada e ele fica mais empolgado e ele tende a compartilhar muito mais essa história. Para você ver que realmente isso pode melhorar a visibilidade da sua história, o próprio Wattpad, lá naqueles concursos Whats deles, tem algumas categorias que avaliam justamente o quanto aquele autor utilizou os recursos da plataforma, o quanto ele usou bem aqueles recursos de colocar vídeo, de colocar imagem, justamente porque ele sabe que aquilo dali atrai pessoas e não é à toa que ele colocou essas ferramentas lá. É pra gente usar da melhor maneira possível, justamente para atrair cada vez mais leitores para dentro da plataforma. Então, comece a fazer isso com a sua história também. É de graça, gente. É só você botar a cabeça pra pensar, fazendo o seu leitor mergulhar no seu mundo, ter a melhor experiência de leitura usando essas ferramentas que a própria plataforma tem a oferecer. Fala sério, esse vídeo foi quase uma aula de marketing digital pra você bombar no Wattpad. Merece mais é que você dê um like nesse vídeo e principalmente compartilhe ele com outras pessoas, tá? Não seja mesquinho de só você querer se destacar no Wattpad. Tem espaço pra todo mundo lá. Então compartilha com seus outros colegas, compartilha num grupo de leitores ou de escritores que você tem, para que essa informação também chegue para cada vez mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal. Beijo grande e até a próxima!